profetas para trazer. O diabo tem enganado a crentaiada na Bíblia. Como o diabo tem levantado falsos profetas para trazer falsas interpretações, ao invés de despertar os crentes para a oração, o diabo coloca preguiça usando a própria Bíblia. O que tem de engano hoje em dia, e o bote do diabo vem para atacar. E a palavra do Senhor nos mostra diversos ataques de Satanás, geralmente a base da mentira, geralmente a base dia, e o bote do diabo vem para atacar. E a palavra do Senhor nos mostra diversos ataques de Satanás, geralmente a base da mentira, geralmente a base do engano. Eu fico muito contente quando eu leio a Bíblia em São Lucas capítulo 10 e 19, quando o Senhor Jesus envia quem dá poder para a sua igreja, para pisar na cabeça da serpente. Aleluia. Digam glória a Deus. Eis que vos dou poder. É Jesus que está dizendo que Ele dá poder, mas nós precisamos de poder para vencer a serpente. Não adianta você enfrentar de cara limpa. Para enfrentar a serpente, não adianta você ser corajoso. Para você enfrentar a serpente, não basta você ser inteligente, ou você falar bem, ou falar bastante, ou falar bonito. A serpente não tem medo de falar bonito. A serpente não tem medo de autoridade humana. A serpente não tem medo de coragem. A serpente, ela treme na base e ela corre quando ela vê alguém que tem poder que Jesus deu para enfrentar a serpente. Eis que vos dou poder, eis que vos dou poder, eis que vos dou poder. Meus irmãos, já dizia o filósofo, São Paulo tendo um encontro, tendo um confronto com a serpente. O apóstolo Paulo, o apóstolo das missões, quando ele atravessa aquele grande naufrágio, e ele chega então numa terra chamada Malta, numa terra de bárbaros, de homens que não tinham cultura, não sabiam ler, não sabiam escrever, homens que não tinham conhecimento das coisas de Deus, homens rudes, homens da pele branca e dos olhos azuis, mas eram bárbaros. E estes bárbaros, quando o apóstolo Paulo chegou na terra deles, na terra de Malta, na ilha de Malta, o apóstolo Paulo chegou naquele lugar. Vocês estão achando que aqui está frio? Vocês não conhecem a ilha de Malta. E lá na ilha de Malta estava preparada uma fogueira por causa do frio. Mas é frio terrível mesmo. A região da Europa, aquilo ali é frio, é 10, 15, 20 graus abaixo de zero. O apóstolo Paulo sai da região da Palestina, lugar quente, lugar gostoso, e vai para lá, porque missionário não tem querer, né? Missionário tem que ir aonde Deus manda ir, tem que ir. Nem que vai tudo encarangado, mas tem que ir, né? O apóstolo Paulo chega ali, naquele lugar, naquela terra, distante, longe de tudo. E o apóstolo Paulo está ajudando a manter o fogo aceso. E ele vai pegando alguns gravetos. E quando ele vai pegando alguns gravetos para colocar no fogo, ele pega numa substância que parece ser um graveto, mas na verdade não é um graveto. Na verdade é uma cobra. E isso nos traz uma memória. Às vezes nós estamos lidando com pessoas, e às vezes a gente vai lá e coloca a mão no ombro da pessoa. A gente pensa que é uma pessoa, que é alguém de Deus, que é alguém do bem. Você coloca a mão no ombro da pessoa e você está colocando a mão numa cobra. Eita, vocês duvidam, é? Você está lá na escola, você está estudando, parece que é um aluno, mas é uma cobra.
Às vezes você está no teu local de trabalho, você conta a tua vida para a pessoa tintim por tintim. E você fala até o que você sonhou de noite. E você pensa que a pessoa é teu amigo. E na verdade, rapaz, é uma cobra. A cobra está lá, ó, daquele jeito, pronto para te dar o bote. Não é assim? É o que aconteceu nos dias de hoje, irmãos. Às vezes a gente está dentro do ônibus, a gente não sabe quem é pessoa e quem é cobra. Às vezes até dentro da igreja, né, pastor Zé Marcos? Às vezes até na igreja mesmo, no nosso relacionamento diário. E não é que as pessoas sejam tão ruins assim, é que as pessoas vacilam, pecam e dão lugar, e é só você dar um lugar bem pequenininho que o diabo entra, e quando vê já não é mais nem uma pessoa, a pessoa se transforma numa verdadeira cobra. A sociedade está assim, as pessoas estão feridas demais, estão machucadas demais, e as pessoas estão prontas para dar um bote, para dar um contra-ataque, como se todo mundo fosse mal. É o mundo que nós vivemos hoje. E o apóstolo Paulo vai pegando os gravetos para colocar no fogo. Daqui a pouco ele pega um e é uma cobra. E aquela cobra, mais do que depressa, pica na mão de Paulo. Quando aquela cobra picou na mão do apóstolo Paulo, os bárbaros, eles eram bárbaros, eles não tinham nenhum tipo de cultura intelectual, eles não tinham nenhum tipo de conhecimento científico avançado, mas o ser humano já nasce religioso. O ser humano acredita em Deus, igual os índios acreditam em Tupã, igual os africanos acreditam em outras divindades. Todo ser humano sabe que existe um Deus, ele só não conhece o Deus verdadeiro até que Deus se revele a eles. Mas eles disseram, a providência está punindo este homem porque ele deve ser algum bandido que escapou. E a providência está pegando ele. Por causa da cobra ter picado a mão de Paulo, eles entendiam que o destino estava castigando Paulo. Mas eles não sabiam que o apóstolo Paulo estava incluído naquela categoria. Eis que vos dou poder. A cobra picou a mão do apóstolo Paulo, eles esperaram que o apóstolo Paulo ia cair morto, com a boca escumando, ia cair desesperado, tremendo, por causa do veneno daquela cobra, mas o apóstolo Paulo sacudiu a cobra no fogo, não aconteceu nada com ele, ele pregou o evangelho, ganhou almas para Jesus, porque a palavra diz que o Senhor nos dá poder para pisar escorpiões, serpente e toda a força do inimigo. Diga glória a Deus. O mundo está tão difícil que você tem que sair por aí de vez em quando, você tem que olhar onde você pisa, para você não pisar cobra. Eu me lembro uma vez, eu morava em Curitiba, e eu fui no monte orar de noite, e um pastor estava contando para mim, dizendo, pastor Milton, eu tive uma revelação de Deus contigo, que tu estava numa batalha, e aquela batalha era contra legiões de demônios. E você estava naquela grande batalha. E ele contando para mim aquela revelação. E eu andando, escutando, todo entusiasmado. Daqui a pouco, a hora que eu fui dar o próximo passo, a cobra na minha frente, uma jararaca. Quem conhece jararaca? A jararaca estava enroladinha, com a cabecinha aqui assim, ó, né? E eu já ia pisar, o próximo passo que eu ia dar ia ser em cima da jararaca. Ele só falou para mim assim, pastor, a hora que eu olhei pro chão, tirei o pé para cá assim, ó. Irmãos do céu, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia do tanto de livramento que Deus já deu para vocês. Vocês iam pisar o pé, a jararaca estava pronta, mas Deus te deu o livramento. Você não faz ideia. Você não faz ideia do tanto de livramento que Deus te deu. Oh, glória. É um livramento atrás do outro, irmãos. É Deus guardando a nossa vida. O apóstolo Paulo, mais à frente em suas epístolas, vai dizendo, eu tenho medo, Paulo dizendo, que assim como a serpente enganou a Eva, também alguns de vós sejam seduzidos pela astúcia da serpente. E quantas pessoas têm sido seduzidas por Satanás, têm sido enganados pelo diabo. Tem gente que abandona a família,
Tem gente que abandona Deus. Tem gente que abandona todos os privilégios que tem por causa do pecado. E sabe qual que é o futuro deles? Vão dormir embaixo da ponte num dia frio como esse, ó. Debaixo da ponte no dia de chuva, no dia de sol, pedindo uma marmita, pedindo uma roupa ou coisa parecida. Não vou dizer que são todos que estão assim, mas muitos abandonam tudo que Deus deu para eles por causa do engano da serpente e caem nesta vida miserável. Deus está alertando alguém aqui nesta manhã. O diabo quer roubar a tua bênção, mas pisa na cabeça da serpente aqui hoje. Pisa na cabeça da serpente em nome de Jesus nesta manhã. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Eu já falei da serpente, mas eu não posso deixar de falar do leão, porque o leão é um animal que devora a sua presa. Meus irmãos, o leão, para ele viver e sobreviver como leão, ele precisa comer muito, por causa da energia que o corpo dele depende para ele realizar todos os seus movimentos. Para o leão rugir, ele precisa de muita energia. Para o leão andar, ele precisa de muita energia. Para a juba dele ser mantida, ele precisa de muita energia. Então ele tem que comer demais. Ele tem que comer muito. E ele pega a sua presa, ele despedaça a sua presa. E o leão trabalha desse jeito, sem piedade nenhuma. Meus queridos, Satanás é tão astuto e tão furioso, tão feroz, que você deve ter visto o que acontece quando alguém se desvia da igreja e cai nas garras de Satanás. Você fica até com dó da pessoa. Você diz, meu Deus, mas é uma desgraça atrás do outro. Sabe por quê? Porque quando o diabo pega alguém, ele devora, ele desossa. Já ouviu falar na desossa do açougueiro? Que arranca toda a carne, desossa. O diabo faz isso. É igual o leão. Ele está com fome, ele devora. E a Bíblia diz para nós termos muita vigilância, sermos sóbrios e vigilantes, porque o diabo, nosso adversário, ele anda bramando ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. E se alguém duvida do perigo do leão, é só você ler 1 Reis capítulo 13. O que aconteceu com aquele profeta de Deus? O profeta era tão de Deus que ele profetizou em Betel, profetizou no Reino do Norte, e o altar de Deus chegou a partir no meio, e a cinza se derramou do meio do altar. Quando ele profetizou contra Jeroboão, Jeroboão estendeu a mão contra o profeta, ficou com a mão paralisada desse jeito, de tão de Deus que era o profeta. Só que Deus tinha falado para ele, você vai por um caminho e você vai voltar para o outro, e você não vai comer na casa de ninguém e não vai beber na casa de ninguém. Jeroboão falou, vamos comer lá em casa. Falou, não vou não. Vamos tomar uma água. Não vou não. Vamos dormir lá em casa. Não vou. Quando ele estava voltando, apareceu um profeta velho, e aquele profeta caído falou para aquele rapaz, vamos lá em casa comer alguma coisa, tomar uma água, dormir um pouquinho. Falou, não, muito obrigado. Não, mas eu estou te chamando porque um anjo apareceu para mim. E esse anjo falou que é para você ir lá na minha casa, para você comer, beber e dormir na minha casa. Vamos lá? E o profeta, então foi um anjo. Puxa vida. Ele valorizou mais a palavra de um anjo do que a palavra profética que Deus deu direto para ele. E ele foi na casa do profeta caído. A hora que ele chegou na casa do profeta caído, que ele estava terminando de comer, estava terminando de beber, já estava com a barriguinha cheia, veio a palavra de Deus para o profeta caído. Vocês acreditam num negócio desse? Não é triste um negócio desse? E a palavra do Senhor falou para o profeta caído, porquanto você fostes rebelde à minha palavra,
você não será sepultado no sepulcro dos seus pais. E o profeta velho despediu ele foi embora. A hora que ele estava na metade do caminho, montado no jumento, um leão atacou aquele profeta, e era um profeta de Deus. O leão atacou aquele profeta, derrubou ele do jumento. E vocês me acreditam? O leão estava do lado do jumento e o leão não comeu o jumento. E não comeu o profeta, só matou o profeta. É como se o leão estivesse do lado do jumento, dizendo para o jumento assim: isso é para você aprender o que acontece com um crente rebelde, mais cabeçudo e teimoso do que você. Estava lá o profeta morto, do lado do jumento, e o leão não comeu o jumento, não comeu o profeta, só derrubou ele, só destruiu ele ali, a vida dele acabou com a vida dele. Olha que situação terrível. Por isso Deus está falando para alguém aqui agora. Se Deus te deu uma palavra, Deus te deu uma revelação, Deus deu um projeto para a tua vida, um projeto de salvação, um projeto espiritual, cuidado, porque o leão está pronto para tentar roubar a tua bênção. Ainda bem que Deus tem promessa para nós pisar o leão e a serpente. Ainda bem, mas vigia, Deus está te dando este alerta aqui nesta manhã. Diga glória a Deus. Diga bem alto comigo: meu Deus, me livra da boca do leão. Mais alto, diga: meu Deus, me livra da boca do leão. Quem crê que Deus tem poder para nos livrar da boca do leão? Levanta a mão mais alto, diga: eu creio que Deus tem poder para me livrar da boca do leão. Será que tem mesmo? Sim ou não? Sim ou não? E se for mais do que um leão? E se o leão estiver com fome? É o que aconteceu com Daniel. Daniel foi lançado na cova dos leões. Oh glória! Mas quando esse salmo foi escrito antes de Daniel ser lançado na cova dos leões. Deus nos dá poder para pisar o leão e o áspide. Às vezes você não é atacado só pelo leão, não. Você é atacado pelo leão e pela serpente junto. Porque antes de Daniel ser lançado na cova dos leões, Daniel foi atacado pela serpente. Quem que era a serpente? Os próprios amigos, companheiros de trabalho dele. Foi atacado pela serpente. E depois que ele foi atacado pela serpente, ele foi lançado na cova dos leões. Mas quer saber de uma coisa? Os leões tiveram que jejuar, porque Daniel andava em espírito e não tinha cheiro de carne, e Deus deu livramento para Daniel na cova dos leões, e a serpente foram lançadas na cova, e a serpente foram devoradas pelos leões. Diga glória a Deus. Quem crê que Deus cuida de nós, levanta a mão bem alta. Fica de pé, por favor. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Amém, meus irmãos? A Bíblia vai nos mostrar em Apocalipse capítulo 12 o dragão, a antiga serpente, que é Satanás, sendo precipitado e derrotado. A Bíblia mostra, meus irmãos, um tempo de vitória para nós. E esse tempo de vitória é quando este mundo se acabar. E é quando Satanás for julgado. Eu quero te dar um alerta, você que já conhece esta palavra. Vai chegar um dia que você não vai ter para onde escapar. Todos nós morreremos um dia. Não vai ter para onde você fugir. Ou é céu ou é inferno. Não tem meio termo. Não tem para onde escapar. E nesse dia, no dia final, a serpente será definitivamente destruída. O diabo será definitivamente destruído. Mas veja bem, quem não for salvo, quem não tiver um nome escrito no céu no livro da vida, infelizmente, será apartado para a esquerda, para o lago de fogo e enxofre, preparado para o diabo e seus anjos. Quem quer ir para o céu, levanta a mão assim. Se o que eu estou pregando aqui hoje, se a Bíblia é verdade, o inferno também é verdade. E se o inferno é verdade,
Você que ainda não aceitou Jesus, ou você que está desviado, você precisa escapar da lista o mais rápido possível. Não é brincadeira não, é muito sério. Amém, meus irmãos? Que Deus possa falar mais alto no coração de cada um aqui nesta manhã. Podem louvar Jesus com as palmas, podem dar glórias a Deus. Aleluia. Coloque a mão sobre a tua cabeça. Vamos dirigir a Deus uma oração aqui agora. Feche os teus olhos. Santo Deus poderoso e eterno Pai, nesta hora gloriosa de oração estamos aqui, meu Deus, orando em favor dos nossos irmãos e das nossas irmãs, pedindo, meu Deus, que o Senhor venha colocar as tuas bênçãos sobre a vida de cada um deles aqui agora. Repreenda, meu Deus, as ciladas do diabo. Repreenda, meu Deus, as astúcias de Satanás, que se levanta contra este povo, que se levanta contra esta família. Saia todo mal agora em nome de Jesus.